A paz do Senhor Jesus para você e a sua família. A liderança cristã e os seus desafios. Sempre houve desafio, sempre foi um desafio um líder se posicionar de forma apropriada, segundo a vontade de Deus. Repetindo, sempre foi um desafio fazer a obra de Deus, alguém se posicionar como um líder ideal. E o que nos preocupa nessa geração é perceber que muitas pessoas até têm a intenção, têm vontade, alguns estão tentando trabalhar como líder de departamento, pode ser o pastoreio, mas pode ser de departamentos dentro de uma igreja onde existe um pastor. É preocupante perceber que muita gente se coloca como liderança, mas totalmente desqualificados. Eu imagino na nossa geração, na atualidade, como é tão complicado lidar com os desafios, com as demandas religiosas, com as questões espirituais. Como pode uma pessoa querer desenvolver a sua função, mas não ter apreço à palavra de Deus? Eu digo para você, meu amado irmão, minha irmã, se um obreiro na nossa geração, ele não superar as suas debilidades, as suas limitações e se envolver com as questões relacionadas à palavra de Deus, ele fracassará, será um fracasso. E aqueles que estiverem em torno desse líder também vai se tornarem membros atrofiados no corpo. A palavra de Deus nos diz sempre com a ideia de crescer. O apóstolo Paulo foi um homem dedicado à palavra de Deus e ele disse: aquele que tem a função de ensinar, que seja dedicado ao ensino. Ser dedicado ao ensino não é apenas a proposta de divulgação, porque para ensinar precisa aprender primeiro. Querer ensinar sem sentar antes para ensinar será uma tortura para o ouvido da igreja. Algumas pessoas ignorantemente comparam a nossa geração com a geração dos dias dos apóstolos e dizem assim: mas os discípulos não fizeram teologia para ser líder. Eu te faço algumas perguntas. A geração deles, o que tem a ver com a geração nossa? No sentido de exigências, de conhecimento das questões espirituais. Olha o nível dos discípulos comparado ao nível da igreja que eles iriam liderar a partir de Jesus. Eles eram bem superior na questão de conhecimento. Por quê? Eles andaram com Jesus aproximadamente 3 anos. Já existiu um professor, já existiu um teólogo, ou filósofo, um médico, alguém mais capaz do que Jesus para instruir? É claro que não. Pois é, os discípulos de Jesus tiveram o professor por cerca de 3 anos, instruindo eles para depois dele, eles dessem continuidade na igreja. Em Mateus 28 e o versículo 19, Jesus diz: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu tenho vos mandado. Então você percebe que os discípulos, eles iriam ensinar, eles iriam educar, instruir a igreja pelos ensinamentos que eles receberam de Jesus. Então eles ouviram para depois transmitir. A doutrina bíblica, o ensinamento dos discípulos não era fruto de uma revelação, mas sim do aprendizado que eles tiveram com Cristo, que o Espírito Santo ia trabalhar sobre esse ensinamento que eles tinham recebido. O próprio Jesus disse, quando estava indo para o céu, ele disse que ia rogar ao Pai para que o Espírito fosse enviado e ensinasse eles a todas as coisas. Em outra passagem, Jesus também fala no livro de João que o Espírito Santo faria eles lembrarem do que Jesus tinha falado, do que Jesus tinha ensinado, das maravilhas de Jesus. Então você percebe que previamente precisamos ter o que dizer para transmitir às pessoas. Mas nós temos hoje, numa geração, pessoas que querem ser pregadoras da palavra, pessoas que querem instruir os outros, mas não participam dos trabalhos principais de ensino. Observe bem, você quer ser um obreiro preparado para esta geração tão complicada, tão diversificada, uma geração cheia de tanta idolatria, de tantas ramificações religiosas? Você pode ir para os cultos de domingo à noite, mas no culto de domingo à noite não prepara obreiro. Você pode ir para o culto da sexta-feira, o culto de libertação na sua igreja, mas esse culto não prepara obreiro. Se você quer ser um obreiro, ou você é obreiro, e não participa do culto de ensinamento na igreja com o seu pastor, você não participa da escola bíblica dominical na sua igreja, você pode ser chamado de um obreiro reprovado, de um obreiro pequeno no sentido grande e pequeno diante de Deus, não. Nós estamos falando comparado às necessidades desta geração. Os discípulos de Jesus tiveram o melhor professor que alguém poderia ter, o melhor teólogo, até porque Jesus ensinou muitas coisas. E alguém fala, mas Jesus ensinou só ensinamentos simples. Ensinamentos simples, as palavras de Jesus até hoje é causa de muitas dificuldades para algumas pessoas interpretar. Inclusive as parábolas que Jesus ensinou, se fosse tão fácil assim, ele não contaria para dificultar o entendimento dos fariseus. Jesus contou algumas parábolas para que os fariseus não compreendessem. E elas também foram de dificuldade para os seus discípulos, algumas delas. E o próprio Jesus teve que esclarecer para eles depois de contar da parábola. Eles pediram explicações de algumas parábolas e Jesus até mesmo respondeu: nem mesmo vocês entenderam? O que isso quer dizer? Jesus contou a parábola que os fariseus, a multidão, não entendeu. Os discípulos que já eram doutrinados por Jesus também não entendeu, e Jesus questiona isso. Então, não pense que é tão simples, porque até hoje nós estamos estudando as palavras de Jesus e muitas delas nós ainda estamos longe de perceber, de descobrir o significado delas. Ele usava a linguagem comum, mas a mensagem não era comum. Comum era a linguagem de Jesus, usava a parábola, elementos comuns daqueles dias. Mas o que está por trás de cada parábola, o significado, a sua aplicação na vida real, ao seu tempo, não é tão fácil como algumas pessoas vivem pregando por aí. Então, obreiros que querem nessa geração ter capacidade de administrar, de ensinar, de orientar, de executar a obra de Deus, ele precisa entender essas duas coisas. Alguém fala, não é oração, oração é obrigação de quem tem cargo, de quem não tem cargo, é obrigação espiritual de todos nós. Agora estou falando especificamente para quem é obreiro e para quem pretende ser obreiro. Se você não pertence à escola bíblica dominical na sua igreja, por algum motivo, você não participa dos cultos de ensinamento, saiba que você não é uma pessoa qualificada
nesta geração para lidar com as demandas religiosas, com as demandas espirituais, com as dificuldades que nós temos, com as filosofias malignas que existem por aí. E nós percebemos muitas vezes, através das mensagens e pregações, e também através das composições musicais, que as pessoas gravam o que gravam, cantam o que cantam, pregam o que pregam, porque não participa dos cultos de ensinamento na sua igreja. Se faz necessário a igreja se despertar. Deus deu ministério à igreja. Para quê? Para que não fôssemos levados por vento de doutrina. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, você vai ver que Deus deu um para pastor, para apóstolo, profetas, para evangelista e para ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não seja levado a ventos de doutrina, mas que chegue à estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Estamos falando, enquanto aqui vivermos, precisamos de estarmos envolvidos com a palavra. E todos esses 5 ministérios que está citado em Efésios 4, versículo 11, se refere ao ministério de ensino ou da pregação da palavra de Deus. É claro que precisamos de poder do Espírito, sim, inclusive a palavra de Deus, ela transmite esse poder. Eu duvido muito de pessoas que são muito poderosas, mas que não gostam de trabalho de escola dominical e de culto de doutrina. Fica difícil saber se é mesmo poder ou se é emoção, se é mesmo poder ou se é fruto de um temperamento voraz, um temperamento elevado, que aí se emociona e coloca e se apresenta com estampido por qualquer gotinha d'água. Queridos irmãos, você que está me assistindo agora, valorize o culto de ensinamento na sua igreja. Eu sei que tem alguns ensinamentos por aí e alguns cultos de ensinamento que só tem um nome que às vezes a gente passa mais raiva. Mas você, com certeza, muitos de vocês que estão me assistindo, tem pastores que falam a palavra de Deus verdadeira. Não estou desprezando os demais cultos, só estou dizendo que não existe liderança sem firmeza e enraizado na palavra. E isso não se dá apenas lendo, isso se dá estudando, trocando ideia, conversando, compartilhando situações, desenvolvendo o dom, conversando, ouvindo, perguntando. Assim como alguém perguntou para outra pessoa, Atos capítulo 8, Filipe pergunta para o eunuco: entendes o que lê? Ele diz: como eu vou entender se alguém não me ensinar? Mas infelizmente, nesta geração, comparada à necessidade que nós temos agora, é a geração que mais se vê pessoas ignorantes da palavra de Deus. Mesmo com tanto desenvolvimento tecnológico e teológico, nossa geração é uma das gerações mais rasa das Sagradas Escrituras. Estamos diluindo a palavra de Deus, estamos nos envolvendo com tantos departamentos, com tantos excessos, religiosos ou não, e a essência da palavra de Deus, ela não é transmitida com fidelidade, apenas na sua superficialidade. Precisamos nos aprofundar. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder nós já temos. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você. Esse é o poder que você precisa. Você precisa sentir mais a unção de Deus, ter mais a unção de Deus, sim. Mas eu quero dizer para você, pior coisa é ser orientado por alguém que tem muito poder, mas não sabe para onde está a palavra de Deus. A partir do momento que esta pessoa entender e ser praticante da essência da palavra de Deus, a palavra por si só, na vida de alguém que não apenas ensina, mas que vive, transmitirá poder para a sua vida.
Não basta nós pertencermos a uma igreja, termos um dom de pregar, de ensinar, de fazer alguma coisa. Nós precisamos participar. Você pode ser um teólogo, você pode ser mestrado, doutorado, sei lá, o que você quiser e colocar os seus títulos. Mas você precisa continuar aprendendo, eu preciso continuar aprendendo. Lembre-se bem, o conhecimento é progressivo. Você que é o melhor teólogo nessa geração hoje, daqui a 50 anos você será colocado no bolso, se estiver vivo, você perceberá que você sabe bem para a nossa geração, mas para a geração do futuro ainda não. Então, se nós queremos crescer, precisamos desenvolver o dom de Deus em nós através da ajuda do Espírito Santo, aprendendo a palavra de Deus, porque hoje você se acha capaz. A questão é, e amanhã? Você não sabe onde Deus vai te levar. E muitos não pensaram nisso. Nos dias de ontem, estão tomando conta dos nossos púlpitos, são honestos, são sinceros, são fiéis, têm muito poder. Mas eu sinto dizer para você, muitos pastores dessa geração não estão conseguindo alimentar as suas ovelhas, porque eles acham que ovelha só come capim. E às vezes os capim seco, capim cortado, rente a terra. Mas eu já cuidei de ovelha, você cuida de ovelha sabe que não é o único alimento que existe, não é o capim. Precisamos, obreiros de Deus, ter uma visão ampla do reino de Deus. Porque sem o desenvolvimento da palavra de Deus nos púlpitos de nossas igrejas, ou de altares, como alguns chamam, a igreja sofrerá mais do que o que ela está sofrendo. É claro que não é basta ter, teoricamente, ou a questão de gravações na mente, de passagem da Bíblia, ou até mesmo fazer um curso teológico. Não. Por isso que o pastor não é um professor de teologia apenas, porque se ensina de uma forma diversas. Por outro lado, o ensinamento da palavra de Deus é uma teologia, sim, em que fundamenta raciocínio, pensamento, desenvolve, inclusive melhora a sua maneira de orar. A igreja precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa ter os cultos regulares, precisamos de reuniões, mas olhando a modo geral, nós temos que parar de ficar reclamando e achando que o povo está exigente demais, que o povo é que não gosta, que o povo que não gosta de ir para o culto. Agora eu digo para você, por que é que no mesmo bairro, no mesmo ministério, tem igrejas nossas que no culto de ensinamento enche e na outra não enche? O povo não é o mesmo? É só usar a cabeça. Por que é que quando muda de pastores na nossa igreja, a postura do povo muda? Então o problema não está no povo, meu irmão. O problema não está no povo, o problema está em nós líderes, que achamos que oramos meia hora lá, e oramos, Deus dá uma palavra, abre a Bíblia de forma, bibliomancia, adivinhar a vontade de Deus através da leitura da Bíblia, e aí chega, Deus me deu o Salmo 91, e vai pregar para o povo dizendo que isso é uma oração. E aí, alguns, é claro, por falta de entendimento, entende, maravilha, fala, tem mistério. Mas depois, lá na frente, vai descobrir que ele deixou de crescer porque não deram a ele o alimento saudável. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. No original, a ideia é, e tereis conhecimento, e o conhecimento vos libertará. Não é o conhecimento por conhecimento, mas é a transmissão das verdades de Deus para o desenvolvimento e crescimento da igreja, que levará a atitudes corretas, porque é o único meio de mudança na vida do ser humano é através da palavra. Tudo que se faz a partir daí tem que ser por causa da palavra. Você ora por causa da palavra, você jejuma por causa da palavra, ganha alma por causa da palavra, e não ao contrário. A palavra de Deus é o próprio Deus nos ensinando. Amém? Abraço. Se gostou desse vídeo, compartilhe.